Bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o arquiteto Renato Delime e você está no Arquipod, o seu podcast de arquitetura, design e tudo mais que for interessante. Com patrocínio de Casa Suprema Marcenaria Personalizada, móveis planejados, prêmio com atendimento incomparável e Venuti, moda fitness feminina para mulheres extraordinárias. Vista-se para brilhar. Luciana Borges, minha querida, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigado por você ter vindo, tá? Para começar, para quem não te conhece, CPF, identidade, comprovante de endereço. Sou Luciana Borges. Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais, cresci, me mudei para Brasília. Hoje eu exerço minha profissão, né? Sou arquiteta. Tenho outra empresa também, eu nem sei se você sabia disso, depois te conto. Sou casada com o Juliano, tenho uma filha linda, Catarina, de 6 anos. E tô aí, querendo sempre aprender, né? Tô com 38 anos, aí eu falo, gente, a gente achava que lá com uns 38, quase 40, a gente já saberia tudo, né? Muita coisa da vida, mas não. Eu acho que cada dia que passa, eu vejo que eu tô aprendendo e que eu tenho muito mais para aprender e descobrir realmente quem sou eu. Você é modesta, menina. Você tem muito a ensinar também, tá? Mas a gente vai destrinchar isso tudo depois. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Eu vi que você trouxe um presente para mim, né? Eu sempre peço para meus convidados para trazerem uma mídia. O que você trouxe para mim? Pois é. Então, eu trouxe um disco de uma das minhas bandas preferidas, que é Legião Urbana. Aí você tocou meu coração. Por 2 motivos. Porque eu sou viciado, adoro vinil e adoro Legião Urbana também. Então, Legião Urbana Quando eu era criança, meu pai sempre escutou. Só que assim, eu não sabia que era Legião Urbana. Eu só escutava aquela voz grossa, né, do Renato Russo cantando. Quando eu fui ficando maior, mais na adolescência, eu falei, gente, era o que meu pai escutava. E aí, hoje é uma das minhas bandas preferidas. Eu sou apaixonada, eu nunca vi um show deles, né? Não tive esse privilégio. Mas quando eu tava, assim, na época da faculdade, todo show que tinha banda cover, eu ia. Sou apaixonada. Então é pra você. E eu escrevi um bilhetinho. Olha que legal, gente. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Tá aqui, o disco Legião Urbana. Que bacana, bacana mesmo. Vou ouvir, viu? Eu tenho até que colocar um aparelho de vinil aqui. Eu quero colocar aqui no meu escritório um toca-discos, né? para ouvir uns discos também. Que hoje já tá uma coisa assim tão perdida, né? Tá tudo tão fácil, quando fica fácil, fica até sem graça, né? Aí eu coloquei um presente especial para celebrar um momento especial. Minha primeira participação em um podcast. Renato, obrigada pelo convite. Ok, isso eu que agradeço você ter vindo, menina. Você tá louca. Ó, tem um tempão que eu te quero aqui, viu? Porque você tem muita coisa para ensinar. Você tem um canal no YouTube bem bacana, né? Eu queria que você falasse, que eu vi que aquilo ali dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Aquilo ali dá trabalho. Você tem um Instagram também bem engajado, com muitos seguidores, né? E você já é referência para muita gente. E você me falou agora também que você tem uma segunda empresa que eu fiquei surpreso. É uma empresa de quê? De móveis. De móveis também? Mas não móveis planejados, móveis prontos, móveis soltos. Chama Mobília 061. Mobília 061, que legal. Mobília 061. Ela não tem um ano ainda que nasceu. A gente abriu ela em março do ano passado. Então ainda vai fazer aniversário, né? E a Mobília, eu tenho uma sócia. E a gente hoje tem um espaço pequeno por enquanto, né? Mas para esse ano a meta é abrir um showroom. Então, a gente traz muitas marcas, as melhores marcas que a gente tem no país, a Mobília representa e ela está crescendo. Nossa, que legal. Você tá fazendo o quê? Atendimento com hora marcada, é isso? Isso, é mais com hora marcada e a gente atende muito arquiteto. Olha, muito que arquiteto. legal. Então, meus colegas Vocês têm peças lá também ou só do catálogo? Pouquíssimas. Então, é uma sala bem pequena. Então, tem uma mesa, sofá, é bem pouca coisa. E aí, a gente mostra tudo no catálogo, a maioria das coisas, né? E a gente tem as amostras, né? De tudo, da madeira, dos tecidos todos. Então, é mais sob encomenda mesmo. Como é que é o nome da empresa mesmo? Mobília 061. Já tem Instagram tem já? Instagram. Qual que é o Instagram? @Mobília 061, né? Tá, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O link também pro Mobília 061, tá ok? Móveis soltos. Olha, que legal, menina. Você é empreendedora mesmo, hein? Eu fico inventando moda. Toda hora aparece uma coisa. Ah, pois é. Eu não sei, o seu dia tem quantas horas? Não, eu queria que ele tivesse mais horas, né? Mas dizem que a gente tem um tempo suficiente. Então, eu tento Aí você faz o seu gerenciamento de tempo aí, né? Sim. Agora vamos falar do seu canal no YouTube, tá? Eu vi que ele é um canal que está bem engajado, tem muitos seguidores, né? Você tem quantos vídeos lá?
Ai, não sei te falar, Renato, quantos vídeos a gente tem. Não sei. Eu lembro que eu fiquei impressionado com a quantidade. Eu não vou saber te falar, porque assim, o canal do YouTube começou quando eu resolvi ter um curso online. Então, assim, eu sempre estava ali no Instagram, né? Rede social, mostrando meu dia a dia do escritório, né? Processos criativos, aquela loucura da nossa vida. E aí, surgiu a ideia do curso, que chama Vida Real de Arquiteto. A gente fala VRA. Eu vi que você tá com outro canal também, um Instagram com esse nome agora. Tem o Instagram do Vida Real, que aí eu tive que separar. Então, quando surgiu essa ideia, ficou tudo junto. A questão do curso no meu Instagram do escritório. Só que, assim, começou a ficar confuso, sabe? Porque é aquilo, né? Eu estou no escritório mostrando meus projetos para os meus clientes. E, de repente, eu começo a falar de curso e o público é outro. Então, eu resolvi separar. Então, eu tenho o Instagram do Vida Real e o Instagram do escritório. Então, são 2 redes sociais diferentes. E aí, quando o VRA surgiu, a gente começou a fazer vídeos para o YouTube. E aí, lá eu mostro processo criativo, eu mostro algumas dicas. Então, muitos estudantes de arquitetura, recém-formados, começaram a me acompanhar lá. E aí, eu também... acaba que uma coisa puxa a outra, né? Aí, também começou a vir aparecer cliente por conta do YouTube. E aí surgiu assim o canal. E é algo que eu adoro. Adoro o YouTube. Nossa, legal. Então você tem 2 canais no YouTube. Um chama Vida Real de Arquiteto. YouTube é um. YouTube é um que eu concentro tudo. Instagram são 2. Entendi. Entendeu? Mas o YouTube também chama isso, Vida Real de Arquiteto. Vida Real de Arquiteto. Então quem quiser acessa. Mas a gente coloca o link também na descrição, que fica tranquilo. Depois você manda tudo pra mim, que a gente coloca aqui tudo direitinho. Tá? Você se formou aqui em Brasília mesmo? Não. Eu me formei em Minas, Uberaba. E quando eu me formei, eu mudei para Brasília por livre e espontânea pressão da minha família. Ainda bem, hoje eu tenho que agradecer minha mãe. Eu me formei lá e na época que eu me formei, minha irmã fazia faculdade aqui em Brasília, né? E aí, na época, meus pais, vai para Brasília, nem que seja para você ficar lá 3 meses. E aí, se não der certo, você volta para Uberaba. Porque eu sempre fui muito agarrada. Seus assim. pais moram aqui? Lá em Moram Uberaba, lá. todo Só que a mundo. sua irmã estava aqui. Estava e hoje continua. Formou, Que ano casou. foi isso? 2009. Nossa, tem tempo já. Tem tempo. Eu vim pra cá em 2006. 2006. Legal. Eu sou de Goiânia, né? Todo mundo acha que eu sou de lá também, eu acho que é conta do sotaque. Eu não perco o meu nunca. Não tem como, como é que perde aqui em Brasília? Cada um fala de um jeito, né? Pois é. Mas aí, aí eu falei, tá bom. Eu fiquei enrolando, falei, tá bom, eu vou para Brasília. Aí eu vim para cá. Em uma semana eu arrumei um trabalho, que era no escritório de arquitetura. E assim estou aqui até hoje. É mesmo, mas você já tinha formado, veio para cá no escritório de arquitetura. Comecei a trabalhar no escritório de arquitetura. Aí, fiquei lá 1 ano e meio nesse escritório. Aí o bichinho de Brasília me picou. O que é isso? Você é funcionária pública. Aí eu falei assim, vou passar no concurso público, enfim, eu fiquei assim, né? Porque onde eu ia, todo mundo estudava para concurso. Aí eu falei, vou estudar para concurso. Aí estudei 1 ano para concurso público. Nesse 1 ano, eu passei em 2 concursos. Olha. Não assumi. Porque aí eu acho que foi muito bom. Eu acho que tudo na nossa vida tem um porquê, né? Esse 1 ano que eu estudei foi tão bom para mim, sabe? Eu aprendi tanta coisa. Tô falando assim de português mesmo, raciocínio lógico, direito, que eu estudei tudo quanto é matéria. E eu só prestava concurso para arquiteto. Então era assim, um concurso com 3 vagas. É difícil, assim. É difícil. Muito difícil. Mas aí eu passei, só que aí, enfim, até chamar. Aí eu, nesse tempo que eu passei até chamar, eu resolvi casar. Aí pronto. Você conheceu seu marido aqui? Aqui. E ele é de Uberaba. Tinha que conhecer mesmo. Tinha que ser, entendeu? Aí conheci ele aqui. Aí eu falei, gente, tá, eu vou casar, então eu preciso trabalhar. Aí eu voltei a trabalhar na área. E quando me chamaram para o concurso, eu falei, não, eu não nasci para empreender mesmo. E aí foi caminhando. Trabalhei na administração de Brasília com aprovação de projetos, trabalhei no Ministério da Educação com aprovação de projeto escola, até que eu criei coragem e abri meu escritório. Aí você abriu o seu escritório assim com a cara e com a coragem. Foi. E que dificuldade que você teve Sozinha, no começo? Assim.
Então, o VRA surgiu Que ano muito que você abriu o daí. seu escritório? Início de 2016. Início de 2016. Já tem um Nessa tempo. época ainda não era tão forte a questão de rede social, era difícil você mostrar seu trabalho, né? Era, mas ali eu já tentava, assim, sabe? Tanto que tinha o Snapchat na época, e aí eu já mostrava o dia a dia. O Insta, poucas coisas, mas eu já mostrava. E aí eu fui aos poucos, assim, eu sempre... E é uma coisa que eu sempre falo, eu nunca duvidei que ia dar certo, sabe? Nunca duvidei, assim, eu sempre fui um passo de cada vez. E aí eu comecei dentro de casa, né? Geralmente a gente começa assim, com o computador. Eu comecei com o computador na varanda do meu apartamento. Porque eu morava num apartamento de um quarto, na época, não tinha espaço. Então eu montei meu escritório ali dentro. E aí eu ia até o meu cliente para apresentar projeto. Eu ia tudo. Aí eu saía com uma mala cheia de amostra. Pensa com uma mala de MDF, sabe? De pedra. E até o cliente, aí apresentava tal. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E como eu não conhecia ninguém, assim, não sou daqui, né? Foi assim, um cliente indicando para o outro. E aí eu fui. Até que eu precisei de ajuda. Aí eu comecei a ter estagiário também, todo mundo em casa. E em 2020, eu abri meu escritório. Nossa, que legal. Que dificuldade que você teve no começo, quando você abriu o seu escritório, que se você soubesse o que você sabe hoje, você teria feito diferente? Nossa, é difícil essa pergunta. Porque é tanta coisa. Então, agora eu vou ter que pensar, Renato. O que eu... Repete para mim. O que você teria feito diferente naquela época se você tivesse a experiência de hoje? Você sabe que eu acho que não é assim, que eu sabia. Não, eu não sabia, mas eu acho que o fato de eu não saber das coisas que eu sei hoje que fez eu ser quem eu sou hoje. Eu acho que eu não mudaria nada. Talvez eu ia falar assim, Luciana, sofra menos. Sabe assim, Luciana, sofra menos. Por quê? No início eu sofria muito com tudo. Isso é uma coisa até que a gente vai aprendendo com o tempo mesmo. Por exemplo, eu fazia um projeto, se o cliente alterasse qualquer coisa, sabe assim, eu sofria porque ele estava alterando, sofria porque ele mudou alguma coisa na obra. Então, às vezes eu ficava sem dormir. Começava uma obra, eu não dormia. Aí meu marido até falava, como que você vai ser arquiteta? Como que você vai pegar um monte de projeto e você não dorme? Eu ficava preocupada. Então, eu acho que eu ia falar, Luciano, não precisa sofrer. Você fez seu trabalho bem feito, vai dar tudo certo, obra tem problema, cliente altera, né? Que acontece, não sofra. Porque eu acho que isso me fazia mal na época, sabe? Mas eu sempre fui muito cautelosa, assim. Eu sempre fui dando um passo de cada vez, acreditando, confiando. E as coisas foram acontecendo. Você tinha essa ansiedade, assim, né? No começo. Mas dizem que o ansioso, ele é ótimo para a empresa, ótimo para o cliente e péssimo para ele mesmo e para a família. Não, eu acho que a ansiedade ela só atrapalha em tudo. Tanto que eu acho que é o mal que a gente vive hoje. Mas aí com a experiência a gente vai engrossando o couro, né? Exatamente. Hoje eu falo, por exemplo, lá no escritório eu falo com as meninas que trabalham lá, né? Às vezes elas ficam nervosas com alguma coisa que o cliente mexeu. Hoje eu brinco, a casa é dele, a gente fez, mas ele deixa a casa dele, não vamos sofrer por isso. Não, eu não sofro mais, sabe? Senão a gente começa a carregar, né, pra gente. Pensa, antes eu tinha um projeto. Aí eu lembro quando eu consegui fazer 5 projetos ao mesmo tempo. Eu era sozinha. E eu lembro que foi minha marca, 5 projetos, preciso de estagiário. Aí pensa, hoje com esse tanto de coisa rodando no escritório, se eu ficar sofrendo, né? Então a gente vai amadurecendo mesmo. Conseguiu separar a vida pessoal da vida profissional. Consegui. Isso é uma vitória. Mas eu consegui separar, sabe? Mas eu amo trabalhar. Você tem filho? Eu tenho uma filha, Catarina, 6 anos. 6 anos já? 6 anos. Nossa, nem parece, menina, você é tão nova. Obrigada. 6 aninhos. E foi muito bom, porque quando a Catarina nasceu, aí eu comecei a colocar mais limite no trabalho, assim, porque eu gosto muito de trabalhar. Quando eu não estou fazendo nada, eu penso assim, o que eu vou fazer? Trabalhar. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço, né? Então, depois que a Catarina nasceu, isso foi bom pra mim também, porque eu comecei a ter horário. Tipo, não vou trabalhar mais até tal hora. Não vou trabalhar no final de semana. Então, foi bom que ela foi um freio pra mim, sabe?
Nossa, que bacana. Esse negócio de família é sempre importante, né? Sim. E a gente tem que ter essa inteligência para fazer essa separação do tempo, né? E o maridão não fica com ciúme emocional de você gastando todo o seu amor com a arquitetura, não? Ele super apoia. Às vezes ele fala, mas você vai trabalhar hoje, domingo. Eu falei, tem dia que... Não é engraçado que quando a gente tem o nosso negócio, a gente trabalha muito mais. É verdade. Muito mais. Tem gente que acha que fala, eu vou abrir um negócio e não vou trabalhar menos. Não, a gente trabalha muito mais. Então, eu trabalho domingo. Aí, às vezes, ele fala, você vai trabalhar hoje? Eu falei, eu vou, porque eu tenho, não tem como, né? Mas aí ele super apoia. Quando a gente tem empresa, né, quando a gente tem nosso próprio negócio, a nossa cabeça é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Que é o contrário que as pessoas pensam. O chefe não está na empresa, ele não está trabalhando. Jamais. Impossível. Você está trabalhando desde a hora que você acordou até a hora que você dorme. Exatamente. Você está com a cabeça na empresa, resolvendo problema, respondendo cliente, administrando o trabalho dos funcionários, né? E tirar férias. É uma coisa muito... Eu acho que não existe tirar férias mesmo, porque a sua cabeça... Eu tiro férias, mas o escritório tá aberto, né? Então, minha cabeça tá lá. Aí acontece alguma coisa mais séria, eu tenho que estar ali resolvendo, é difícil. E hoje você está trabalhando com quantas pessoas lá no seu escritório? Nós somos em 4 hoje. Eu tenho uma arquiteta, a Astay, que é a nossa secretária, que é a nossa... organiza tudo na nossa vida, e a Isa, que é a estagiária. Aí no escritório, aí tem o mobília, e o VRA é algo que é paralelo, né? Que é o curso. E esse curso é o curso de quê? Como é que é o VRA? Então, o Vida Real, ele surgiu justamente aí desse meu início, sabe? Esse início que a gente tem tanta dúvida e muitas vezes a gente não consegue ninguém para orientar a gente, sabe? Então, eu lembro direitinho que quando eu peguei meu primeiro projeto para fazer de um apartamento completo, assim. Olha isso. Eu fiquei com dúvida do ponto de gás. Como que eu indico um ponto de gás? Aí eu lembro que eu perguntava para as minhas amigas que já eram formadas há mais tempo, e aí elas, depende de não sei o quê. Não sei, você tem que ver isso no condomínio. E não me ajudavam. E aí, quando surgiu a ideia do VRA, eu falei, gente, é isso, eu passar tudo que eu sei hoje e que muitas vezes a gente, infelizmente, não vê na faculdade, porque a gente aprende muita coisa, mas o dia a dia, né, é outra história. É outra história. E aí eu criei esse curso que fala desde assim, me formei agora, até como conseguir um estágio, também tem essa aula, como conseguir um estágio, me formei, tudo. Até assim, como captar clientes. Então, tem uma aula, como captar clientes. Depois, o cliente entrou em contato, como que eu faço? Como que eu lido? Como que eu trato? Como que eu monto uma proposta, um contrato? Fechei. E aí, eu ensino tudo que eu sei. Desde o início até o acompanhamento de obra. É legal. Como é que o arquiteto... o pessoal que chega para você geralmente é recém-formado? Muito recém-formado e muitas pessoas que já estão formadas. Tem gente que formou comigo e pessoas que formaram já assim, antes de mim, mas que estão começando agora a caminhar sozinhas. Assim, então, fica meio perdido, né? Então, tem de tudo quanto é jeito. A gente já teve também pessoas mais velhas. Eu não sei te falar, eu deveria até ter procurado isso. Quantos alunos a gente já teve? Porque quando eu comecei o VRA, eu fiquei com 2 anos direto com curso. Aí eu dei uma pausa. E agora a gente está retomando o curso. Quantos alunos já formaram lá? Exatamente, que eu deveria ter pegado esse número. Depois eu vou pegar certinho quantos alunos foram. E a pessoa que sai de... E qual que é a duração? É um curso gravado, né? Então, eu tenho ele todo gravado. Aí o aluno ele tem o acesso durante 1 ano. E aí ele vai assistindo. E esse curso a gente tem algumas aulas online, ao vivo. Então, a gente marca e aí tira dúvida. Exatamente. Isso é importante. Então, não é um infoproduto, é realmente um curso com a consultoria, assessoria, tirar dúvida. Tem grupo no WhatsApp com a turma, aí eu sempre estou ali conversando, disponível. Meninas, você não tem só 24 horas no dia, não. Vem cá, você é de Minas, né? Sou. Você veio para Brasília foi em 2009. 2009. Isso. Brasília é uma cidade diferente, até por conta do urbanismo, né? E a gente, assim, quando a gente chega de fora, a gente sente uma diferença em todos os aspectos. Sim, né? Trânsito, relação interpessoal.
Como é que foi? Como é que você se sentiu? Como é que foi seu baque cultural quando você chegou aqui em Brasília? Foi enorme, assim, eu sofri muito quando eu me mudei pra cá. Porque quando eu me mudei, minha irmã estava fazendo faculdade. Então, ela tinha uma vida, né? Ela tinha as amigas, ela... Enfim, ela estava acostumada, ela estava 3 anos aqui. Então, eu me mudei e aí a Mariana saía pra com as amigas e tal, e eu ficava muito sozinha. E nossa, é até engraçado isso que eu vou contar. Porque aí eu comecei a trabalhar nesse escritório e as pessoas não faziam amizade. Então, eu entrava calada e saía muda. E logo quando eu cheguei aqui, minha irmã teve que fazer uma cirurgia. Então, ela voltou para Minas para fazer a cirurgia, para ficar lá com a minha mãe. E eu fiquei uns 3 meses aqui, sem conversar. Sozinha, assim. Aí eu lembro que um dia eu falei, gente, será que eu ainda tenho voz? Foi muito sofrido o início, porque eu ficava sozinha, assim, eu não tinha ninguém para conversar. Mas aí depois eu fui me acostumando, né? Aí fui fazendo amizades, eu tenho amizades, né, de muitos anos já aqui. Conheci meu marido, que é de lá também, por coincidência, né, de Uberaba. E hoje, meu coração é assim, metade Brasília e metade Uberaba. Eu sou apaixonada pela cidade. Por tudo, eu acho aqui uma cidade, assim, tão tranquila de morar, né? Porque Uberaba, por exemplo, é uma cidade pequena, mas muito mais perigosa do que Brasília. Entendi. A questão da segurança mesmo. Segurança, sim. A gente mora numa capital, mas que eu acho que a gente tem um estilo de vida muito tranquilo. Porque Brasília, por exemplo, eu moro próximo do Núcleo Bandeirante ali. O Núcleo Bandeirante é uma cidade do interior. Eu adoro o Núcleo Bandeirante. Eu moro em Águas Claras. Eu moro no Parkway. Mas o que salva a vida de quem mora no Parkway, para mim, pelo menos na minha opinião, é o Núcleo Bandeirante, porque ele é uma cidade do interior. Tem a igreja, a pracinha da igreja, tem o bombeiro, tem a delegacia, tem o fórum, tem muita comida de rua. Sim, e é feira, seguro, né? Tem a feira, tem o mercado. Então você se sente acolhido, porque Brasília, até por conta do urbanismo dele, é uma cidade mais esparramada. Então ela fica uma cidade mais fria, né? Mais Não existe aquela fria. coisa da pessoa sair na porta de casa, falar com o vizinho, né? Até nos prédios, né? Quando eu moro em Águas Claras, a gente quase não fala com os vizinhos. Eu senti isso aqui em Brasília, né? Que a Brasília assim, a pessoa é extremamente educado. Sim. Ninguém incomoda ninguém. Mas as pessoas são um pouco assim, pra gente que é do interior, né? A gente sente assim uma frieza, mas assim, por conta de ser uma cidade grande, é a capital do Brasil, né? Mas ao mesmo tempo, tem tanta gente que vem de fora, e eu acho que às vezes é isso. A gente chegou de uma outra cidade, às vezes fica meio sem graça de conversar também, né? Porque acaba que quando eu paro para conversar, tem muita gente de fora aqui. Né? Então, eu acho que é isso. Até a gente também pode se incluir nisso, né? Eu cheguei aqui e fiquei com medo de conversar também, sem graça. E aí, meu mundo era escritório, casa, escritório, casa. Mas aí, depois eu fui fazendo amizade, fui conhecendo as pessoas. Eu sou apaixonada. Nossa, eu falo, gente, para eu sair daqui, eu acho que tem que ser uma coisa muito séria para me tirar de Brasília. Luciana, mudando de assunto só um pouquinho. A gente que é arquiteto, a gente trata muito com o cliente, trata diretamente, né? De vez em quando eu brinco também que a arquitetura é como se fosse uma máquina de atrair loucos. Né? Porque ela é uma coisa bastante apaixonante. E ela tem essa coisa, né, de atrair pessoas assim, que tem uma paixão muito forte. Você tem alguma história engraçada para contar que você teve com algum cliente? Não precisa mencionar nome, não, tá? Alguma saia justa ou alguma coisa engraçada que aconteceu? Uma das, né? Você pode contar pra gente? Nossa, a Thay tá ali, às vezes ela... É porque a gente tem tanta história, né, Thay? Ai, meu Deus, agora dá até branco se você lembrar de alguma, você me conta. Ai, gente, mas tem tantas. Você tá lembrada de alguma agora, no momento? Ai, são muitas. Eu brinco que se eu pudesse escrever um livro... Eu tenho uma. Ai, conta pra gente, conta. Essa Thay não estava ainda, não era a época da Thay ainda no escritório. Eu tenho uma história que foi muito engraçada. Eu fiz um projeto de um restaurante. Não posso citar nomes. Aí eu fiz esse projeto de um restaurante e tal. E eu fui apresentar, né? E é engraçado, mas eu fiquei muito feliz. Porque foi bonito, assim, né? E aí, no meio da apresentação, eram 2 clientes, sócias. Uma gritou, meu Deus! Aí eu, né, quase morri. Aí ela olhando pra maquete. Aí ela, eu tô vendo uma imagem de um santo. Na minha maquete, né? Aí eu procurando, assim, ela, ali na porta do banheiro do restaurante. É uma maquete, um 3D.
E aí ela falou, meu Deus, eu tô vendo, então vai dar certo, né? Assim, o projeto vai dar tudo certo, vai ser bem sucedido o restaurante. E aí a sócia, eu também vi. E eu procurava, gente, juro por Deus, a gente fez um render, mas eu não tinha visto nenhuma imagem de santo ali. E elas viam nitidamente o santo na porta do banheiro. Aí eu falei, foi engraçado na hora, mas por outro lado, eu falei, que bom, que Deus abençoe, né? Vai dar tudo certo. Mas a gente tem vários casos, assim, de projeto. Depois eu vou tentar lembrar. Se você lembrar, você me fala. Também, que agora eu não tô... Tem mais história. Do quê? Quando caos. Tem mais caos do que história. Aí né? um caos, algum perrengue bem grande que você já passou, assim. Ai, tá. Não tô lembrada. Eu tô tentando lembrar. Eu vou tentar lembrar. Se eu lembrar, eu te falo. Mas é isso. Todo dia a gente tem histórias que acontecem lá no escritório. Tem uns que dá vontade de chorar, né? Tem outros que a gente tem que respirar fundo. E é isso, a gente lidar com pessoas, né? Eu falo assim, quando a gente é arquiteto, a gente tá lidando com um dos maiores sonhos, né? Da pessoa que é a casa dela, o negócio dela, a sala comercial, enfim. Às vezes a pessoa tá ali, né? A vida toda esperando por aquele momento. Então, é muito delicado. E eu acho que eu entrei nesse mundo de arquitetura e quando eu comecei a lidar com pessoas, que eu falei, gente, eu preciso estudar as pessoas. Eu preciso entender. E aí eu acho que por conta disso eu comecei a ler tanto, sabe? Assim, sobre até o meu desenvolvimento pessoal, assim, para eu poder atender meus clientes de uma forma melhor. Entender quando... por exemplo, eu atendo uma família, né? Então, cada um é de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um tem um sonho, e aí você tem que atender todo mundo, e você tem que saber falar com todo mundo. Então, eu acho que é uma profissão que a gente... Nossa, é muito além de fazer um projeto. Muito além de fazer um projeto. O arquiteto ele é um pouco psicólogo também, né? Tanto é por isso que a arquitetura é humanas, não exatas. Eu né? acho. Então, eu sempre tento, assim, né... E eu acho que eu consigo, né? Porque a gente até brinca quando os clientes chegam. Acaba que antes do projeto é uma sessão de desabafo, sabe? Eu sempre crio uma conexão com o cliente. E a gente... Então, tem clientes que viram amigos, né? Então, eu tento sempre estar melhorando este lado, assim, de desenvolvimento pessoal, para eu também entender as pessoas, para que eu consiga fechar o ciclo do meu trabalho mesmo, que não é só para fazer um projeto. Isso é um problema que todo arquiteto tem, né? E para quem é recém-formado, assim, o que você indica de leitura ou de estudo? Olha, primeiro que eu acho que quando a gente está começando, a gente tem que ter curiosidade de tudo, né? Eu lembro que quando eu comecei aqui em Brasília, com o meu escritório, eu saí batendo nas lojas, em todas as lojas. Eu batia ia lá pro CIA, oi, meu nome é Luciana, eu tô abrindo um escritório. Você tem alguma amostra, sabe, assim, para me dar? Então, assim, eu acho que é você tentar entender todas as áreas, um pouquinho de cada área. Por exemplo, da marcenaria, a gente tem que entender um pouco ali, né? Eu não sou especialista, mas ter curiosidade, sabe? E é a prática, não adianta. Eu tinha muito medo, por exemplo, de lidar com pessoas. Eu sempre fui muito tímida. Tem gente que fala, não é possível, sim, muito. Tímida ao extremo. Hoje, se você me ver, se você conhecesse a Luciana criança, você falar, nunca que eu ia ser essa pessoa hoje. Porque eu nem conversava, assim. Então, quando eu fui trabalhar na administração de Brasília, eu cheguei lá para analisar projeto e eu achei que eu ia sentar numa mesa e ia analisar projeto. Aí eles falaram assim para mim, 2 vezes na semana tem atendimento ao público. Nossa, eu falei, quê? É a tal da consulta prévia. Isso. Nossa, aquilo ali para mim foi... Eu falei, eu não acredito que eu vou ter que conversar com alguém. Olha isso. Menina. Eu passava mal. Era terça e quinta. Eu tinha que atender os arquitetos, né? Eu passava mal de nervoso mesmo. Eu não gostava de conversar, assim, com as pessoas. E aí, aquilo ali foi bom porque me obrigou a aprender mesmo, né? A lidar, a apresentar um projeto. Então, hoje eu falo, nossa, gente, eu consegui vencer, porque eu era muito tímida, né? Então, é isso. O que eu sempre falo, até lá no escritório, gente, é só treinando. Apresenta projeto. Hoje mesmo, a arquiteta que trabalha lá no escritório, eu tinha uma reunião, eu falei, olha, você vai fazer essa apresentação hoje, né?
E no início elas ficam... É normal a gente ficar nervoso. Mas é só praticando que você vai perdendo o medo de falar com o cliente, vai aprendendo o que você tem que falar, o que você não, que não é legal, né? Falar. Então, eu acho que é isso, é fazendo. O arquiteto, ele é um vendedor, ele tem que vender a ideia dele, né? Você já estudou alguma coisa sobre vendas, assim? Olha, eu leio muito sobre vendas, eu faço alguns cursos, já fiz alguns cursos, sabe? Eu gosto bastante. Eu vi que a Ana veio aqui, né? A Ana Persiani, e a gente já conversou bastante sobre isso. Ela acompanha algumas pessoas que eu acompanho. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? E o meu marido, ele é vendedor. O que ele vende? Hoje ele gerencia uma concessionária. Então, ele nasceu vendedor, né? E hoje ele tá lá nesse mundo de automóveis, né? Então, eu também aprendo muito com ele. Muito com ele, assim, o que a gente tem que falar, o que não deve falar, sabe? E é isso, é vender mesmo. Para fechar um projeto, você tem que vender. É a nossa imagem também, né? Tudo tá envolvido. No seu curso, você fala disso também? Falo disso também, falo disso. Até que principalmente essa parte tá lá, como captar clientes, né? Como captar clientes. Então, é algo que eu me dedico muito, que é esse início aí, né? Do cliente entrar em contato. A gente tem que... Eu lembro que quando eu tive um escritório em sociedade no início de tudo, né? E eu aprendi muito ali. E aí, nessa época... eu via muito as pessoas mandando propostas. Manda proposta. Sabe assim, pedir uma proposta de projeto, aí você já manda uma proposta de projeto. É uma coisa que eu falo, não, gente, a gente tem que entrar em contato com o cliente, tem que conversar, porque o cliente ele tem que me ver, ele tem que gostar de mim. E quase todos os clientes, né, que a gente tem uma taxa de conversão muito boa. Todos os clientes que a gente entra em contato, faz uma reunião online para o cliente me conhecer, aí eu me dedico ali naquele momento, a chance da gente fechar é muito grande. Então, isso aí já é algo que a gente tem que pensar para fechar, é a venda, né? É uma dedicação. E não é só mandar uma proposta, não. Né? Escutar o cliente... Porque também a pessoa está confiando em você muitas vezes para colocar na sua mão a economia de uma vida, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. É um e o bom sonho. vendedor é aquele que cria conexão. Né? Eu sinto que você, assim, até pelas suas redes sociais, né, seus stories, tudo, você faz uma conexão bacana com seus clientes, né? Isso. Como é que você desenvolveu isso aí? Fazendo, na luta. É na luta, é tentativa e erro, né? Mas você sabe o que eu acho? É isso que eu tô te falando. Eu era muito tímida. E aí eu tive que me esforçar muito para aparecer, porque eu pensei, gente, eu tô aqui, eu quero pegar projeto. Como que essa cidade vai saber que tem uma arquiteta dentro de uma varanda de um apartamento fazendo projeto? Como que eu vou contar isso para alguém? Assim, eu preciso arrumar cliente. E aí eu fui começando aos poucos. Eu tinha muita vergonha, então eu só tirava uma foto e escrevia um texto. Depois eu comecei a falar sem me filmar. E aí quando eu vi, eu virei a câmera e comecei a falar. E assim foi, aí eu fui perdendo a vergonha, sabe? Eu não tenho vergonha de aparecer, tipo, stories no vídeo do YouTube, mas eu sou um pouco tímida para falar para muitas pessoas. E é engraçado, você não passa essa imagem, não. Então, eu fico orgulhosa de porque sempre fui muito tímida, sabe? Então, eu tive que fazer um esforço muito grande. E aí, o que eu acho que é o segredo de tudo? É a gente ser a gente, ser natural. Ser natural. Esse é o segredo. Então, não é assim, eu aprendo muito com muitas pessoas, mas eu tenho que ser eu. Então, assim, a Luciana aqui é a Luciana do Stories, eu não consigo ser diferente, assim. E eu acho que isso que faz essa conexão. Né? A pessoa olhar e falar, gostei do jeito dela. Mas é isso mesmo, né? Porque hoje a gente está na vitrine, vamos dizer assim, né? Então, o cliente tem aquela condição de escolher. A arquitetura, antigamente, era mais difícil. Porque você tinha que estar dentro de um círculo social, né? Sim, sim. E muitas vezes até a pessoa que talvez não tivesse tão encaixada com aquele perfil de cliente, o cliente acabava escolhendo por quê? Porque é aquela que ela tinha visibilidade. Exato. Hoje está todo mundo aí na internet e o cliente pode chegar lá e escolher na prateleira o arquiteto que encaixa com o perfil dele. Né? E as pessoas... Não existe um modelo perfeito de arquiteto, né? As pessoas pensam, às vezes, que para eu ser um arquiteto bem-sucedido, eu tenho que ser igual ao fulano.
Não, às Não. vezes aquele fulano não agrada, Sim. né? A pessoa na internet, ela tem... Às vezes a pessoa que é um arquiteto mais velho, mais novo, mais extrovertido, mais minimalista, um outro Sim. mais, né? E isso é legal, porque aí acaba que você começa a atrair pessoas que gostam do seu estilo. Então, hoje, por exemplo, com os meus projetos que tem lá no Instagram, né? Com o meu jeito, já vem cliente nossa, é a cara do escritório, assim. E lógico, o meu projeto, ele é feito pro meu cliente, ele é totalmente personalizado. Eu jamais vou fazer um projeto igual ao outro. Jamais, ele é totalmente personalizado. Mas chegam pessoas que têm o estilo do escritório. Porque vê os projetos que a gente faz, né? E fala, eu gosto assim, gosto desse jeito, mais clean, sem tanta informação. Então, já chega cliente assim... Agora, por exemplo, eu não sou uma arquiteta que faz projeto clássico, então não chega cliente para mim, porque eu acho que quem gosta, né, de projetos mais clássicos, olha lá e fala, não, acho que ela não se encaixa. Então, isso é muito legal mesmo, né? Tem algum arquiteto que você se inspira, que você gosta mais? Olha, eu tenho alguns que cada um tem um ponto assim, né, que eu admiro. Tem uma arquiteta que chama Marília Zimmermann. Eu acho que é Porto Alegre que ela mora, é no sul. Eu admiro muito o trabalho dela, acho ela extremamente assim detalhista, sabe? Cuidadosa. Ela faz uns renders, e aí quando você vê o projeto pronto é igual, assim. Então, ela é uma das arquitetas que eu olho e falo... Ela é uma inspiração, assim. Você acha que já está virando inspiração para alguém aí? Ai, não sei. Tomara, eu queria. Não sei. Trabalhamos diariamente para isso, né? Trabalho. Tem uma frase que eu gosto, que às vezes as pessoas ficam assim, fulano roubou minha ideia, roubou minha ideia. Não, o dono da ideia é quem coloca ela em prática. E outra frase que eu gosto também não importa que me copiem, eu quero ser referência. Olha. Porque às vezes a pessoa fica chateada porque alguém copiou, né? Então, se você enxergar de outra forma, você está vendo que você está se transformando em referência para alguém, né? Não, isso é muito legal. E esses dias mesmo, né, a gente recebeu uma mensagem no Insta, até comentei com as meninas, de uma colega que formou na mesma faculdade, e ela mandou assim... Lu, pode parecer que eu tô te copiando, e tô mesmo. Assim, eu adorei, porque ela falou assim... Tudo que o VRA ajuda, né? Ela se inspira no curso e tal. E eu falei, gente, que legal isso. Isso dá nossa, enche a gente é um incentivo para continuar, porque é igual a gente estava falando, é tanta coisa para fazer que você fala assim, tem hora, ai meu Deus, nossa senhora, é muita coisa, será que eu vou dar conta? Aí de repente uma mensagem assim. Chegam mensagens positivas e negativas também. Algum hater já te achou? Já te pegou no seu pé alguma vez? Não? Olha, às vezes no YouTube tem assim, nossa, a voz dela é chata. Umas coisas assim. No YouTube, nossa, não sei, umas coisinhas assim, sabe? Aí eu falo... Mas você se deixa abalar, não? Não, tô nem aí. Não, se você tem hater, quer dizer que uma pessoa está dedicando todo o tempo e energia para você. O hater ele tem muito mais energia dedicada a você do que um seguidor. Mas são, assim, é pouca coisa, e comentário assim que eu falo. Enfim, mas é legal quando a gente vê alguém que curte nosso trabalho, né? E o VRA é isso mesmo, meu curso é isso, porque quando eu comecei eu queria ter tido uma orientação maior, assim. Quantas vezes eu errava e aprendi, e perguntava. Quando eu comecei lá em 2009, quando eu me formei, eu acho que ainda não tinha essa ideia de compartilhar. Quando eu fazia estágio, quando eu estava trabalhando em outros escritórios, a gente não tinha acesso a tudo que acontecia. A gente nem escutava uma reunião. Então, assim, eu era uma arquiteta, mas eu não sabia. Como que apresenta um projeto? Eu não sabia. Porque eu não escutava, nem era outra sala, entendeu? A sala de reunião era fechada. A gente não tinha acesso a vários documentos do escritório. Então, eu acho que as pessoas tinham medo de compartilhar e a pessoa roubar uma ideia, roubar um bloquinho, roubar alguma coisa. Sabe assim? Tinha muito isso antigamente. E hoje, eu acho que as pessoas são diferentes. Elas não têm esse... Eu acho que... É engraçado, né? Porque, por exemplo, hoje qualquer coisa que você pesquisar no YouTube, tem alguém te ensinando a resolver. Sim. Fui trocar uma lâmpada do farol de um carro, não sabia desengatar a lâmpada ali do farol. Tinha um punhado de vídeo com um cara ensinando a desengatar. O ser humano parece que ele tem a necessidade de ensinar, né? Então, mas eu acho que isso é uma coisa que veio de pouco tempo pra cá. Eu acho que não era assim.
Pelo menos eu, na minha profissão, não era. Ninguém compartilhava as coisas. Era muito raro. Pelo contrário, as pessoas tinham medo de te ensinar, com medo de você crescer. É engraçado, né? Uma mudança rápida aí. Eu sinto muito isso da minha época de estágio pra cá. Então, assim, hoje lá no escritório, todo mundo tem acesso a tudo. Uhum. Quanto que entra no escritório. Essa visão de empresa, por exemplo, se todo mundo tem acesso, você está ajudando as pessoas a crescerem. É como na minha empresa eu falo, se você for bom para você, você é bom para mim. Né? Então, a gente dá um treinamento, preparar a nossa equipe, né? Que a empresa ela é feita de processo e pessoas. Então, com melhor forem as pessoas que estão com você, melhor é a sua empresa, né? Exatamente. E você sentiu na pele que antigamente não, era como se tivesse um segredinho ali. Sim, muito. Nossa, e aí eu queria fazer as coisas e ninguém me explicava direito. Era depende. Por exemplo, como cobrar um projeto? Por exemplo, vou te dar um exemplo engraçado. Kasparov, campeão mundial de xadrez. Ele tinha os segredinhos dele, um caderninho lá, né? Depois veio o computador. A hora que ele jogou no computador, ele viu que muita coisa estava tudo errado. E hoje, praticamente todo grande mestre de xadrez tem um canal no YouTube que ele está ensinando as pessoas. E você não deixa de crescer, pelo contrário, você cresce muito mais quando você compartilha. Pois é, quando você ensina. E outra coisa, você ensinando é um outro ganho que você tem ensinado. Sai todo mundo ganhando, né? E tem uma justiça nisso aí também, porque quando você tem algum conhecimento, ele é jogado na sua cabeça como se fosse um quarto vazio, tá tudo solto ali. Quando você vai ensinar para alguém, você tem que organizar aquela informação para passar para a pessoa. E naquele momento é que você tá aprendendo realmente, né? Você aprende mais de uma vez ali. Quando você ensina, você está aprendendo 2 vezes, 3 vezes. Exatamente. Né? Então, eu acho enriquecedor essa que tem hoje em dia. Então, e isso que você faz, né? Que é estar repassando para todo mundo e tal. E eu sinto essa necessidade, assim. Eu até brinco, que eu falo, ai, gente, toda vez que eu deixo de... sei lá, vou afastar um pouco, assim, do curso, vai, porque teve uma época que eu estava muito cansada. Chegou um ponto que eu falei, gente, eu não consigo lidar com tudo, vou dar uma pausa no curso. Aí tem uma coisinha lá no fundo que fica, você tem que voltar a ensinar, você tem que voltar, sabe? Aprendi mais um pouquinho, tem que repassar. Eu sinto muito prazer em passar o que eu sei. Eu gosto muito disso. Mas é isso, olha, engraçado, né? Como eu sou tímida, eu jamais serviria para dar aula. Engraçado, menina. Você não passa a imagem de tímido de jeito nenhum. Ó, eu estava vendo hoje um vídeo na internet sobre perfis comportamentais, inclusive o perfil I, que é o que eu desconfio que eu sou. E que eu tinha certeza absoluta que você é. Eu queria saber o meu perfil. É o comunicador. Se eu acho que eu também sou, eu gravei sabia? um podcast com a Tatá, foi o último podcast. É o antes do seu agora. Que ela explica esses perfis comportamentais. Porque é bom para você lidar com seu cliente, lidar com seus funcionários. Eu te indico assistir. Tem o perfil I, que ele quer colocar para fora e é tímido. E ele sofre. A pessoa, não, mas o cara é I, ele vai chegar abalando, falando, conversa. Não, às vezes ele tem a necessidade de colocar para fora e não consegue. Eu não me lembro agora qual o nome da pessoa que estava passando isso aí no YouTube, não, mas eu assisti e aprendi isso hoje. E eu acho que encaixou um pouquinho com o que você está falando, porque você já falou que está feliz por estar colocando para fora. Isso. Você já falou que você tinha necessidade de falar, gosta de ensinar, mas se sente tímida. Então, mas aí eu acho que deve ter níveis de timidez, será? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que dão aula, mas falam assim, nossa senhora, não liga esses stories aqui não, eu tenho vergonha de falar na câmera. Não é? Tem gente que é assim, o contrário. Mas eu acredito também que seja por aquele treinar. A necessidade faz o sapo pular. Igual você eu tive que aprender. Você precisou desenvolver essa habilidade para chegar... Por exemplo, os primeiros vídeos que eu gravava, parece que a cara ficava até julgada, assim, sabe? Parece que você fica tão tenso. Nossa, o meu primeiro é péssimo. Aí daqui a pouco... Mas agora eu vou te contar um segredo. Às vezes só você percebe. Não tem como, Renata. Não tem como. Eu tenho meu primeiro vídeo lá no meu canal. Eu falando sobre projeto executivo. A planta de demolir e construir, desse jeito. Sabe assim, dura e tentando ser uma pessoa que eu não sou. Tentando ser formal, tentando ser séria. Eu não sou assim, entendeu? Aí, a partir do momento que eu comecei a soltar e falar, gente, eu tenho que ser eu mesma, eu sou assim, a pessoa vai me encontrar, eu sou assim, conversar, normal. Mas é isso, eu conheço pessoas que dão aula e fala, nossa, não tenho coragem nunca, eu tenho vergonha de gravar um vídeo. Pois é, mas a pessoa da aula, ela tem uma coisa pronta, né? Ela está passando uma informação de outra pessoa, ela é uma coisa acadêmica.
Talvez no vídeo ela tenha que passar uma coisa pessoal, talvez ela tenha medo de se expor. O medo de se expor... Olha, vou te falar, eu montei esse podcast aqui, ele demorou quase um ano para estar... Agora que o Guilherme está me ajudando aqui, mas eu fiz tudo sozinho, era um podcast um homem só. A tela ficava virada para cá, eu dava o play aqui, gravava, editava, fazia tudo. Mas eu falei, não, agora eu quero gravar mais, porque eu gastar muito tempo com edição, a empresa gasta muito seu tempo também, cansativo. Aí nos primeiros vídeos que a gente vai gravar, a gente fica desse jeito, tentando ser formal, tentando ser... Sério, não né? sei. Fico preocupado com a opinião dos outros Isso. e tal. Não adianta, de qualquer jeito que você fizer, vai ter alguém para te criticar. E de qualquer jeito que você fizer, vai ter alguém para te elogiar. Tanto é que tem umas pessoas que você não gosta e todo mundo ama. Às vezes tem uma pessoa que todo mundo ama, né? Então, quer dizer, tem essas coisas também. Sendo natural, tá tudo certo, né? Eu acho que é isso o segredo, sabe? E quando eu vejo meu primeiro vídeo, eu falo, gente, não sou eu ali, aquela pessoa dura, com medo, assim, tudo. Não, então, eu acho que a gente tem que ser natural. E é aquilo, tem tantas pessoas que falam o mesmo assunto, mas você se identifica com aquela. Então, você vai ali nela, faz o curso dela. E é engraçado, né? A gente pensa assim, às vezes, vou falar alguma coisa, mas é muito simples, todo mundo sabe. Não sabe, tem sempre alguém que sabe menos que você, né? Exatamente. Exatamente. Tem coisas que eu falei assim, gente, não vou falar isso, não vou postar. Sei lá, uma vez eu lembro direitinho, eu fui falar sobre piso vinílico. É uma coisa muito simples, óbvia, que acontece todo dia lá no escritório. E aí eu postei, foi algo que um monte de gente comentou, curtiu. Aí eu falei, é isso mesmo. Às vezes o óbvio é óbvio para mim, mas não para o outro, né? Então, eu acho que é isso. A gente sempre tem que estar gerando conteúdo, fazendo, correndo atrás e mostrando. E o mais legal disso tudo é você ver que você está ajudando alguém. Nossa, é muito bom. É muito bom. Encorajando, né? Porque quando a gente forma, a gente tem muito medo. E aí você vê que tem gente que fala, ai, nossa, eu tava com medo, aí eu vi seu vídeo. Ai, fui, agradece. Nossa, isso não tem... Uma vez eu fui numa palestra e o rapaz ia gravar um vídeo ao vivo assim. Ele falou, gente, pessoal, estou fazendo a palestra aqui agora, eu vou pegar meu celular, vou gravar um vídeo aqui com vocês, eu só quero fazer um combinado. Na hora que eu falar tal palavra no final, todo mundo levanta o braço e grita, tá ok? O pessoal tá ok. Ele, e fez. A hora que ele terminou de fazer, ele falou assim, vocês viram, gente? Vocês acharam que eu sou bom? É fácil, né? Não, é porque eu já fiz isso aqui mais de 200 vezes. É isso mesmo. Então, a repetição é que chega, com a repetição que chega à perfeição. Então, tem que ter coragem, né? Qual foi o máximo de stories que você já colocou no mesmo dia? Máximo de stories? Não tem nem noção. Tem um máximo? Não, eu acho que eu acompanho você no Instagram, mas eu acho que já teve dia que você colocou pelo menos uns 30. Eu acho que sim. Muito mais. Muito mais, assim, um monte de negocinho, muito mais. Ai, tem hora que o dia passa e eu não fiz, aí eu fico, ai meu Deus, aconteceu tanta coisa legal, eu não consegui. E aí tem dia que é uma coisa que eu penso muito, porque você tá aqui na correria também do seu trabalho e tem muita coisa para mostrar, não tem? E aí, de repente, você fala, nossa, passou o dia e eu não mostrei nada, porque é muito corrido. Acontece muita coisa, é muito intenso, né, o nosso trabalho. Aí eu falo, nossa, como é difícil. Aí eu paro, gente, não é difícil. É muito fácil. Eu tô com esse aparelhinho na minha mão, é só apertar um botãozinho e eu vou conseguir mostrar meu dia inteiro. Então, eu tento sempre pensar desse lado, sabe? É só eu ligar aqui e pronto. E é engraçado, parece que pega do tranco e depois vai, né? Isso. É o primeiro que é mais complicado. Eu lembro que eu no meu Instagram da minha empresa de planejados, a Casa Suprema, eu fui em algumas feiras, falei, vou cobrir essas feiras. Porque tem gente que está em casa e queria estar aqui. Eu lembro quando eu já vi uma que você cobriu e você mostrou muita coisa. Pois é, primeiro vídeo é que é difícil, daqui a pouco você engata, você esquece, é como se você estivesse só conversando com um amigo seu. Olha aqui que eu estou vendo aqui, olha, isso aqui é legal, isso aqui eu não gostei. Olha, tem essa empresa que oferece isso aqui, olha só essa novidade. Isso. E aí, né? Pensar por esse lado, não é difícil. Ai, meu Deus, é difícil demais fazer stories, nós estamos aqui, Não é fácil, é só você apertar esse botão e você consegue mostrar tudo que está acontecendo. Né? E as pessoas gostam disso, é do natural, é uma conversa sua com alguém que trabalha com você, é uma reunião, é uma coisa... Tem tanto conteúdo para mostrar, né? Se você for para pensar durante um dia nosso de trabalho, sabe? Aí eu tento me apegar nisso. Isso é que a gente falou de falar o óbvio, eu acho interessante porque... muitas vezes a gente pensa que a gente vai fazer alguma coisa, precisa ser aquela coisa extraordinária, né? Nossa, isso aqui tem que ser extraordinário. É como a música, lembrando aqui do Legião Urbana, né? O jazz, que é uma música muito sofisticada, o jazzista, ele tem uma piada que é assim, ele toca 3.000 acordes para 3 pessoas.
cara que toca rock, ele toca 3 acordes para 3.000 pessoas. Quando você é muito específico em um assunto que ele é mais elaborado, que só as pessoas que já estão naquela área vão entender, né, tem aquilo como novidade, né, é difícil você elaborar aquilo e ainda vai alcançar um número pequeno de pessoas. Então, acho que na simplicidade é que está o segredo, né? Isso é interessante também, a gente explicar de forma simples mesmo. Eu mesmo pesquiso coisa boba no YouTube, eu preciso fazer alguma coisinha na minha casa, ou consertar alguma coisa, ou às vezes eu estou interessado em algum assunto. Dá um Google. Não, no YouTube mesmo. YouTube, vou no YouTube mesmo. Aí eu tenho algumas pessoas estão ensinando como é que resolve aquilo, ou faz aquilo, né? E explicar tudo de forma simples. É uma coisa que eu também tento sempre fazer lá no Instagram, no YouTube. Por exemplo, eu vou falar com o meu cliente é leigo. Eu não tenho que ficar falando termos assim, aí eu falo de forma simples mesmo, sabe? E isso é legal, que as pessoas gostam bastante. Então, elas conseguem entender tudo ali do projeto, às vezes uma planta. Eu até brinco, né? Que a minha planta de projeto executivo, ela é para o fornecedor, mas para o meu cliente entender. Então, tudo que eu vou fazer, tanto nas minhas redes sociais, como o meu próprio projeto, é de forma simples mesmo, tudo colorido. Para o meu cliente entender aquilo lá, entender todas as tomadas, ele está entendendo. Porque ele que tem que entender, não só o fornecedor, né? Então, a gente falar de forma simples também, eu acho que o pessoal gosta. A obrigação de ser entendido, a obrigação de ser entendido de quem está falando, né? Que às vezes a pessoa fala assim, não entendeu porque é burro. Não. As pessoas que têm ideias complexas explicam de forma simples. Né? Sim. Eu já vi uma frase, eu não sei mais ou menos como é que é, não. Eu não lembro direitinho, não. Mas assim, quando a pessoa não tem muito para dizer, ela tenta complicar aquilo que ela está dizendo. Quando ela tem muito para dizer, ela tenta simplificar aquilo que ela está dizendo. Para todo mundo entender. Isso é uma coisa que eu já escutei bastante também, quando eu estou explicando um projeto. E aí, nossa, Luciana, você explicou de uma forma tão simples, consegui entender. Às vezes vem um direct. Eu falei, é isso. Para que eu vou complicar o negócio? Né? Vou conversar com o meu cliente. Uma coisa tão simples, cachepô. Tem cliente que vai falar, o que é cachepô? Então, eu tento falar de uma forma, na hora de apresentar meu projeto, por exemplo, que ele vai entender. E como é que é o seu processo de briefing? Como é que você faz o briefing com seus clientes? É algo que eu gosto muito, assim, essa parte do projeto eu gosto bastante, porque a maioria dos escritórios tem número de alteração de projeto. E tá tudo bem, cada um trabalha de um jeito. Então, assim, você vai fazer o estudo preliminar e depois o anteprojeto, né? Aí tá no contrato que você pode fazer até 3 alterações, um exemplo. E aí a quarta o cliente tem que pagar. Entendo, mas eu não trabalho dessa forma. O meu cliente ele pode alterar quantas vezes ele quiser. Então, isso é desde que eu comecei meu escritório e até hoje eu tenho essa opinião. E pode ser que eu mude um dia, não sei. Mas, por enquanto... Então, como eu tenho esse método de trabalho, eu invisto muito tempo no meu briefing. Porque eu quero acertar de primeira, de segunda, entendeu? Para eu não ter que ficar fazendo muitas vezes. Então, eu tenho até tabela, tem planilha. Eu montei... Com o passar dos anos de escritório, eu consegui montar, né, um questionário certinho. Mas hoje eu nem uso, eu tenho ele ali como referência para não me deixar esquecer de nada, mas é um bate-papo. E aí é uma reunião que demora um tempo, mas eu converso com o meu cliente como se eu estivesse fazendo amizade. Você tem que fazer alguma coisa para ele se abrir, né? E aí eu vou, assim, às vezes eu até brinco com as meninas, a gente tem que gerar uma conexão com o nosso cliente. Então, se eu vejo que o meu cliente já tem filho, aí eu começo a falar da minha filha e a gente já vai conversando, nisso eu já vou entrando dentro da família, eu já vou conhecendo como que funciona. É um bate-papo, sabe? E aí tem as questões técnicas que eu tenho ali no meu questionário que eu não deixo de perguntar, mas eu quero que meu cliente se sinta muito à vontade comigo. Porque eu já tive cliente que falava assim, olha, eu fiz orçamento com uns 3 arquitetos. Eu não fiquei muita vontade de falar as coisas. Eu acho que você também não pode ser aquela pessoa formal, dura, entendeu? Porque você conversa com a pessoa, você sabe até o lado que ela dorme para fazer um projeto. São coisas íntimas, né? Você entra na intimidade da pessoa. Então, é um bate-papo mesmo, como se eu estivesse fazendo uma amizade com ele naquele momento. Tem que quebrar o gelo, né? Total. Pra ele se abrir, né? E aí eu vou através, assim, às vezes o cliente fala uma coisa que para ele nem é importante, mas naquela coisinha eu já consegui pegar alguma informação importante, sabe?
vezes conta uma história da casa da avó, e ali eu já consegui pegar uma informação que vai ser importante para o meu projeto. Então, eu invisto bastante no briefing, adoro, porque eu penso, caramba, gente, é uma reunião que vai determinar o meu projeto inteiro, né? Se nascer errado ali, vai dar errado até o final, né? Vai dar errado até o final. E aí eu vou anotando. Anotando do meu jeito. E aí a gente guarda aquilo lá, tira foto daquilo também, coloca nos arquivos, né? Mas é muita anotação. Ele vai falando e eu vou anotando. Às vezes, e eu falo, pode me falar assim, os sonhos mais loucos. Que para você pode não fazer sentido, mas para mim vai fazer no projeto, sabe? Criança, eu adoro. Quando tem projeto de criança, quarto infantil, eles falam, aí a mãe já fica assim, pelo amor de Deus. Aí ela, eu queria um quarto roxo. Aí eu vou anotando. E aí, quando a gente cria, a mãe fica feliz e a criança também. Mas você sabe que para criança, para grávida, é o mais difícil, mas é o mais gratificante? É engraçado, né? Porque, por exemplo, eu faço muito quarto de criança também. Sim. É aquilo que você vê o brilho no olhar mesmo. É um sonho nascendo mesmo. É um sonho nascendo, né? É bem bacana mesmo. Eu adoro. Você já fez projeto para todas as faixas etárias? Sim, todas. E hoje meu escritório é 95% interiores. Projeto de interiores. Já fiz casa, mas é algo que cada vez mais a gente está tirando assim do escritório, sabe? Você prefere interiores? Prefiro. E é algo que na faculdade a gente tem preconceito, né? O projeto de interiores. A gente acha que a gente nunca vai fazer isso na vida. Eu sou arquiteta, eu vou fazer casa, prédio. Não, e aí eu me descobri no projeto de interiores durante a minha caminhada, né? E hoje meu escritório é quase 100% projeto de interiores. E eu quero focar nisso, assim, cada vez mais, sabe? Eu gosto muito, assim. São muitos detalhes, né? Eu acho... Dá vida para aquele espaço. Então, quando chega projeto de arquitetura lá, você dispensa ou não? Então, hoje a gente pega projeto de casa quando já é cliente nosso. Às vezes, então, por exemplo, eu tenho um cliente que eu fiz o apartamento. Aí ele vai mudar. Luciana, agora eu quero ter uma casa. Aí a gente pega. Mas, assim, apareceu um cliente com um projeto de casa, cada vez mais a gente vai estar passando para frente. Assim, vou indicar outra pessoa, porque eu quero realmente focar só no projeto de interiores. O que faz as pessoas terem essa paixão toda por interiores? Eu acho que é o que dá vida para o espaço. Um projeto, por exemplo, arquitetura de uma casa, né? Eu acho ótimo, a casa fica linda. E depois que essa arquitetura ficou pronta? E lá dentro, né? Que é onde a gente vai dar a cara para o espaço. A parede pode ser azul, pode ser vermelha, pode ser branca, pode ser cinza. E aí o projeto de interiores entra aí, né? É igual a gente vê esses programas de decoração, de transformação, né? Aí entra a marcenaria, entra a pedra. Já tá lindo. Mas, de repente, entra adorno, entra quadro, entra decoração. Aí o olho brilha, a cerejinha do bolo, né? Então, eu acho que isso é o que dá a personalidade da casa. Vai ficar a cara do nosso cliente. Então, o seu escritório é especialista em interiores, né? Isso, projeto de interiores. Mas por que você se apaixonou por interiores? Foi essa questão, então, você acha que é a cerejinha do bolo? Sim, eu amo, assim... É porque a gente vê também muita arquitetura minimalista, onde você só faz arquitetura e nada mais. A casa fica praticamente nua, vamos dizer assim. Sim, aí coloca um sofá branco e um tapete. Aquilo ali não te apetece? Então, não, aquilo ali eu gosto também, mas aí é um estilo de projeto, mas ali também tem um projeto de interiores. Aquele sofá ali... minimalista, que todas aquelas peças têm um porquê de estar ali. Então, teve um projeto, entendeu? E já teve algum cliente que já te pediu uma coisa assim absurda ao ponto de você falar, nossa, meu Deus, será que eu vou ter que dar um jeito de resolver isso aqui? O cliente Sempre tem alguma coisa. Que mau gosto. Sempre tem, mas aí eu falo, olha... Eu não acho... Tem cliente que chega com muito medo. É brega isso, Luciana? Eu gosto disso, mas é brega? Aí eu falo, não existe brega. Eu não acho que existe brega, gente. Se você gosta, é sua casa. Eu não gosto de entrar também nesses negócios de Instagram de alguns arquitetos que falam, não pode usar isso. Não usa mais soleira. Não usa mais...
isso aqui está... Isso eu não gosto. Como se casa fosse moda, né? Você pudesse trocar Não como fosse gosto. a roupa da estação. Eu acho que cada um tem um gosto e pronto, gente. Então, assim, eu não falo, nada é brega. Só que aí, por exemplo, eu tento fazer aquilo que o meu cliente gosta dentro de algo que eu sei que vai ficar legal, que ele não vai enjoar com o tempo, que ele... E eu também gosto muito da linha do atemporal, entendeu? Uma casa que vai... Daqui 10 anos ela tá legal ainda. Então, às vezes, ele gosta de uma coisa muito específica, eu uso. Mas eu tento usar de um jeito sutil. Eu sinto que de vez em quando, todo ano sai uma outra modinha que faz a casa ficar datada, né? Tipo, foi feito em 2020. Sei lá, entendeu? Não vou citar aqui não, para o pessoal não ficar triste em casa, mas eu olho e falo assim, essa aqui é 2022. 2022. Essa é 2020. Então, é isso. Eu converso com o meu cliente. E eu falo, ó, você tá lindo, mas você vai enjoar. É lindo, mas daqui a pouco você não vai gostar mais, sabe? Mas pra mim não existe nada brega. Não existe. Então eu não gosto de fazer isso. A forma que você organiza aquele sonho. Às vezes o meu cliente tem uma memória afetiva, né? Exatamente, mas aí a gente pode usar num detalhe. Aquilo ali que ele gosta, aquela cor, às vezes, né? Mas você não disse, o que foi te pedir de mais absurdo? De mais absurdo? Nossa, Renata, você tinha que mandar uma lista de perguntas. Porque na hora dá um branco, sabe? Olha, eu não sei, assim, alguma coisa muito absurda. Mas, por exemplo, uma cozinha toda vermelha. É difícil. Não, ambiente vermelho, se você pintar, a pessoa não fica lá. Inclusive, tem experimento com isso. Uma cozinha toda vermelha. O pessoal teve Um casal num apartamento. Não, pelo amor de Deus. Porque teve uma empresa nos Estados Unidos que o que aconteceu? O pessoal estava ficando muito no banheiro. Aí chamaram um arquiteto que falou assim, não, pinta de vermelho. O cara entrava no banheiro, fazia o que tinha que fazer e saía. O vermelho ali... Tem aquela psicologia das cores, E é total, real isso. Eu acredito, né? Isso aí é verdade, a gente estuda. Mas aí, o que acontece? Esse casal, eu fiz, acho que 4 apartamentos. 4 apartamentos. Um povo que gosta de obra, né? E passa 2 anos em um apartamento, adoro. E aí, eu acho que foi o segundo apartamento que eu fiz. O primeiro foi todo clarinho, branquinho. Aí o segundo já foi, a gente quer uma cozinha vermelha. Mas vermelho que você diz é parede vermelha, teto vermelho, tudo vermelho? Aí era um vermelho assim mesmo, desse jeito. Bem vermelho. E aí eu fiz a cozinha vermelha, só que aí eu coloquei, por exemplo, uma pedra que ela tinha... E eles escolheram a pedra, que ela tinha tipo uns brilhinhos. Ah, eu sei como é que é. E aí deu uma quebrada, mas ficou bem marcante, assim. E aí eles gostam. E eles gostaram, mas ficou bonita. Tipo assim, não era a cozinha que eu ia ter, né? Porque eu acho que eu ia enjoar rapidinho. Mas eles adoraram. Então, assim, eu vou tentando, sabe? Colocar o sonho do cliente, mas de uma forma que eu sei que vai ficar... Isso é legal, menina, porque tem arquiteto muito vaidoso e ele quer fazer o cliente viver o sonho dele, né? Queima o dinheiro do cliente para tirar uma foto para colocar na revista. Ai, jamais. O projeto é dele, assim, sabe? Ele me chamou e vou fazer o meu melhor, mas para ficar a cara do meu cliente. E projeto de arquitetura também tem uma outra coisa engraçada, porque assim, de médico, arquiteto e louco, todo mundo tem um pouco. É verdade. Aí você manda para o cliente um projeto de arquitetura, aí a família inteira vai palpitar. Ah, mas falou que isso aqui para mim é melhor. Isso aqui é melhor. Eu chamo que são meus clientes ocultos. Eu falo assim, cara, se você comprar o melhor sapato do mundo, a melhor calça do mundo, a melhor camisa do mundo, o melhor terno do mundo, o melhor relógio do mundo, e vestir tudo melhor do mundo, você vai vestir de palhaço para a festa. Você tem que ter uma harmonia naquilo ali, né? Sim. Então, como é que você consegue lidar com isso? Por exemplo, assim, voltando num assunto também, porque esse assunto é interligado com o outro. Muita opinião de fora faz o seu projeto mudar demais também. Sim. Por exemplo, teve umas amigas minhas arquitetas que elas tiveram um problema também. Perguntar, Renata, a gente fez um contrato com um cliente, a gente tinha um contrato antigo e tal, a gente fez um de arquitetura, e a gente não colocou o número de estudos preliminares. Então, é isso que eu falei lá no início. Aí o que aconteceu? Um cliente dela falou assim, não, você não colocou no contrato, você vai fazer quantos eu quiser daqui para o resto da minha vida. Nossa! E ela já tinha feito uns 15. Tá agindo de uma E elas tinham que devolver o dinheiro do cliente, tinha multa de contrato e tal, tem esse tipo de coisa. Às vezes, quando a pessoa vai fazer um projeto de arquitetura, ela fica meio insegura. Ela começa a realmente pedir opinião daquelas pessoas que ela confia, né? O arquiteto vai passar aquela confiança para ele e tal.
Mas muitas vezes ele não consegue passar aquilo tudo, ou da pessoa mesmo, né? Ou do arquiteto, da pessoa, e das influências externas. Aí toda reunião tem aquela modificação. Aí você tem que mostrar e convencer que aquilo ali não fica bom. Sim. Aí, não, beleza, fechamos, é isso. Na próxima reunião, vem aquela Sim. outra modificação. Ah, porque minha tia, minha avó, É. né? Até a moça do Minha cafezinho que mãe, tá passando meu sogro, ali, minha mas você sogra. fica melhor assim, assim, assado. Como é que você lida com isso aí, menina? Então, isso que eu falei lá no início, eu não tenho limite de alteração. Eu não coloco até 3, até 5, não. O cliente ele pode alterar quantas vezes ele quiser. Por isso que eu saio investindo meu tempo lá no briefing. E aí eu vou. Tem uns outros que a gente pega que aí tem hora que tem muita alteração mesmo. Mas aí eu tento mostrar, tento conversar, falar, olha, não vai ficar bom, assim. Eu já tenho, é lógico que eu, de um jeito, né, educado, eu tenho que, dependendo da situação, começar a cortar, tá? E aí, o que eu faço também para o cliente não ficar confuso? Eu apresento uma planta. Por exemplo, estudo preliminar, que é uma planta baixa. Você faz o projeto, eu escolho a melhor opção. E eu não apresento para ele mais de uma opção. Eu apresento e falo, ó, é assim que funcionou. É que se você está inseguro com o que você, Se com a você sua apresenta solução, 2, 3, aí o cliente, você mostra que tem 3 opções, ele vai ficar mais confuso ainda, aí vai surgir uma quarta. Então eu tento assim, apresentar só uma mesmo, na maioria das vezes. Olha, é essa que eu fiz todos os testes e essa que vai funcionar. E é normal, aí ele sai, até prefiro, eu falo, olha, você vai sair com esse projeto hoje, dá uma pensada, olha o projeto com calma no final de semana. isso é a coisa mais natural, acontece sempre, né? Essa Normal, questão aí de- porque aí no final de semana mostrou pra mãe, pra sogra, e assim vai. Mas eu tento falar, olha, não vai ficar bom, não vai funcionar. É assim a melhor opção, sabe? E é com jeitinho. É com jeito. Agora tem clientes que a gente, nossa, que tem... Qual foi o maior número de estudos preliminares que você já fez até hoje? Olha, eu acho que deve ser uns 9, 10 pro Meu mesmo Deus. cliente. Então, na Mas verdade... são raros, entendeu? Pra mim porque às ainda vezes vale a pessoa pena. não está segura também, né? Ela faz o briefing sem ter segurança daquilo que Às ela vezes a quer. pessoa né? ela não sabe o que ela quer. Ela vai descobrir o que ela quer depois que ela começa o projeto. Às vezes ela não sabe nem o que ela gosta. Isso é muito normal. Assim, não sei, pode pensar, eu não sei o que eu gosto, não sei. Mas o arquiteto tá aí para ajudar com isso também, né? Se Aí as quando a pessoas gente estão confusas, começa assim, o projeto, aí ela vai descobrir que ela não gosta de madeira, entendeu? Isso é normal. Não, e tem muita gente também que não consegue visualizar nada. Tem os que não Tem conseguem. gente que não consegue visualizar nem mesmo no 3D. Tem mesmo. Tem uns que não conseguem. Mas aí eu vou falando, ó, como se a gente estivesse em pé, na frente da sua porta, sabe? Eu vou tentando orientar. Assim, Mas você sabe que de vez em quando eu sinto que a pessoa só quer que você diga para ela assim, pode confiar em mim. Com certeza. Às vezes a pessoa quer entregar, ela quer te conhecer, Sim. né? Quer ter confiança em você. Como ela não tem aquela capacidade, ela quer entregar na mão de alguém. Que E eu ela, que ela- adoro. eu também acho bacana. Eu adoro quando a pessoa fala assim, Luciana, eu confio. Tá, se você tá falando, vai. Pode confiar, vai ficar bonito, e vai muitas ficar vezes bom. são os melhores resultados, né? Não, isso aí também eu acredito muito. Quando o cliente, ele confia, parece que tudo flui. É. A energia. Quando começa assim, quando começa com umas coisas, é muita preocupação. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, gente, pode ter certeza que vai acontecer um monte de coisa. É, o que eu falo assim. Eu não sei se a pessoa é desconfiada porque tudo dá errado na vida dela, ou se tudo dá errado na vida dela porque ela é desconfiada. Eu acho que é essa versão aí que eu acredito. Eu acredito nisso, Já viu que sabe? tem essas coisas? Às vezes o cliente que ele é tranquilo, não, Dá tranquilo. tudo A certo. obra dele dá certinho, Ele acontece. nem vai na obra, as coisas tá tudo certo. Dá tudo certo. Aquele que fica vigiando, eu quero ver. Por exemplo, eu trabalho com marcenaria. Às vezes tem um cliente que fica sentado do lado. E é difícil essa aí, não é? Eu não sei se gera uma tensão, os Gera. meninos estão trabalhando e o negócio começa a dar errado. Sim. E às vezes a pessoa atropela uma etapa, o cliente é muito ansioso, tanto em projeto como em execução. Você tem que pegar uma etapa lá da frente, puxar para trás aqui, Sim. para ele enxergar aquilo, só que no final das contas amarra uma coisa e você sai do seu processo, sai da sua tecnologia, né, de processo, vamos dizer assim, Sim. e acaba que por tentar agradar o cliente, você perde suas competências. Né, que Essa é a esses maior desenvolvedores têm. realidade. Toda vez que eu tento ajudar o cliente, eu atrapalho, sabe assim, vamos adiantar. Tipo assim, eu preciso mudar para o apartamento, o que a gente já pode ir adiantando? Toda vez é batata. Eu falo assim, vamos, sei lá, vamos lá na planta de gesso, aí começa, aí de repente você já faz alguma coisa errada.
Aí começa a ter que voltar. Dá uma reação em Aí, cadeia. não, aí eu falo, gente, a gente tenta acelerar o processo, vai atrasar. E fica Vamos atrasado. E fazer realmente direito. atrasa. É porque assim, eu tenho experiência com arquitetura, tanto do início ao fim, vamos dizer assim, né? Em arquitetura residencial, de alto padrão, baixo padrão, multifamiliar, não sei o quê, não. Toda vez que você atropela um processo, que seja do começo, desde a hora. Começa escolhendo o terreno errado. A pressa de começar alguma coisa. Até o finalmente, que é você colocar os adornos. Se você tiver pressa, eu vou comprar. Olha o que acontece. Eu comprei um vaso, agora eu quero que você faça uma casa para eu colocar esse vaso dentro. É verdade. É tipo isso, É tipo né? isso. É igual você, por exemplo, montar a marcenaria. Às vezes o cliente quer acelerar o processo, mas ainda tem gente dentro da obra. Aí você entra com a marcenaria, não vai dar certo, gente. Não dá certo. Não dá certo. Tudo tem seu momento. Eu entrei com a marcenaria na minha empresa em 6 anos, 3 vezes antes da obra estar pronta. Para nunca mais. O cliente pode me pressionar, pode ligar, porque vai estar sendo ruim para ele. Vai pro seu bem. Espera que vai chegar o momento certo. Exatamente. Se a gente entrar agora, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai dar problema. Porque os profissionais, você encher tem um nível ótimo. Se você passar o número de pessoas dentro do mesmo ambiente, elas se atrapalham. É verdade. E um começa a destruir o trabalho do outro. É desse jeito. Toda vez é a mesma coisa. A gente tenta acelerar alguma coisa, vai atrasar. Você faz obra também? A gente começou a fazer agora. Menina, você é doida. A gente começou a fazer obra tem o quê? 2 meses, né? Você pegou a sua primeira obra? Quantas obras você está fazendo? Eu peguei uma até mas agora e a gente está com sorte quase é que você 2 já fechando. viveu dentro de obra durante muitos anos. Mas é diferente. O que eu vejo acontecendo aí que eu fico com dó? O menino forma, vou empreender. Aí o menino, além de não entender de nada, aí vem o mestre de obra comer ele com farinha. O peão comer ele com farinha. É verdade. Você tem que ter um domínio da técnica Sim, também, porque sim. para você argumentar e não deixar a pessoa te manipular, Sim. né? E eu vejo gente assim se descabelando e sofrendo com isso aí, né? Então, eu tenho aí, né, um tempo de escritório. A equipe de obra, a nossa equipe é muito boa, mas assim, é outro mundo. É uma coisa eu estar ali, fiz o projeto e tem alguém executando e eu acompanhando, outra coisa sou eu estar responsável. Então, essa primeira obra que a gente pegou é muita emoção, sabe? Muita emoção uma atrás da outra. Meu Deus, mas a gente vai continuar pegando, mas não é fácil. Luciana, você não acha que você executar a sua obra influencia no seu jeito de projetar, não? Então, você sabe, não vai influenciar, mas eu já percebi algumas coisas. Que às vezes, por exemplo, hoje mesmo eu estava conversando com um cliente que perguntou se daria pra gente adiantar esse negócio. Será que não dá pra adiantar alguma coisa? Porque eu tô alugando um apartamento, né? E tenho o meu e tal. Aí, na hora, eu já pensei, gente, tem alguns processos que às vezes eu posso cortar ali no projeto. Por exemplo, tomada, como sou eu que vou executar, eu já sei onde vai ficar. Não faça isso, menina. Então, aí é minha cabeça, eu falando e eu mesmo respondendo, sabe? Tipo assim, tem algumas coisas que eu já consigo, porque eu posso tirar alguma coisa do projeto que eu já começo ali na obra, eu mesma vou lá e resolvo. Aí depois eu falo, caramba, mas tem que dar tudo documentado. Se eu não começar a fazer, se eu começar a tirar dali, vai... Começa a enxugar esse processo. Porque quando você faz um uma coisa depende da projeto, outra. é um funcionário que tá trabalhando pra você. Você pôs ele na obra e tá vigiando ali pra dar certo. Então, e aí hoje mesmo eu comecei isso, sabe? Pensando nisso e ao mesmo tempo pensando, não, eu não posso deixar isso acontecer, porque concorda comigo que uma coisa depende da outra. A minha tomada influencia na marcenaria, que influencia no roda-banca. Então, se eu começo a pensar assim, que eu já vi muito arquiteto fazer isso, que quando ele executa, não, tem umas partes de projeto, de processo, você já pode até pular. Você mesmo vai executar, você já sabe. Mas aí é isso, falta informação lá no papel. Aí, por exemplo, você pega meu projeto para executar a marcenaria, você não viu que tem uma... Não, aí fica de boca, não, doutora, você não falou isso pra mim, não. Não, é muita coisa que influencia. Eu acho então, que eu tenho que tomar cuidado com esse processo. Mas agora, na mesmo. parte do projeto que eu tô dizendo também, na complexidade. Não, mas eu não... Isso aí, eu não vou deixar influenciar, porque eu acho que é o que faz diferença, né? O nosso projeto ser o que é...
é de ser diferente. Eu não quero fazer a mesma coisa. Uma coisa fácil. Não é que é fácil, difícil, mas assim... eu vou por esse caminho porque é mais fácil de fazer. Vou fazer um projeto aqui mais simplesinho, que se eu vou executar, então se... Não, quero Não vou quebrar complicar a minha cabeça. vida lá na frente, não. Não, vou deixar todo mundo doido do mesmo É porque jeito. eu conheci um casal, um engenheiro e um arquiteta. Ela não deixava ele influenciar a execução. Entendeu? Não, mas você faz isso aqui, fica muito complicado. Não interessa. Se for para ser assim, eu vou começar a deixar de projetar para o meu cliente, vou projetar para o engenheiro. Aí eles começam... E eu já vi isso acontecer em alguns pontos e as pessoas percebem e falam assim, não, eu tenho que fazer uma disruptura. É verdade. Eu tenho que isso você tá separar essas duas coisas, porque senão eu vou parar de projetar para o meu cliente, vou projetar para a obra. Sim. Né? E às vezes assim, a pessoa, já tendo esse conhecimento prévio, sabendo que você pode cair nessa armadilha, né? Você já fala assim, não, eu tenho meu estilo, eu vou fazer desse jeito. Tenho esse pensamento, assim, não me interessa, nós vamos fazer, igual assim, tem obra que às vezes eu chego e o mestre de obras fala, não, Luciana, esse tijolinho de novo. Tipo assim, um tijolinho que é peça por peça, oh meu Deus, dá um trabalho, né? Aí eu, esse tijolinho. Né? Então, assim, eu não posso pensar, vou fazer o que é fácil. Não, vou fazer o que eu quero fazer, o que vai fazer sentido para o meu projeto, para o meu cliente, é isso que faz a diferença, eu acho, né, no escritório. Mas é isso, estou encarando a obra agora. Nossa, menina, você tá louca, essa loucura. Eu achei bem emocionante, sabia? Desculpa. Olha só, eu fui mexer, eu tenho uma empresa de planejados, né? Antes de ter isso, eu trabalhava, começando, eu fiz estágio, eu trabalhei em outro escritório de arquitetura e tal. Tive cargo de gerência, administrei pessoas. Se administrar um arquiteto, uma pessoa que quer construir carreira, né? E tem aquela cabeça e tal, é uma coisa. Se administrar a mão de obra, é outra coisa, complicada. Já teve alguma dificuldade com a administração de mão de obra? Olha, por enquanto, não. Mas eu acho que pode ser que chegue este momento aí, né? O meu mestre de obras, ele trabalha comigo já tem muito tempo. Então, ele lida direto com... Eu lido com ele e ele lida com a equipe. Não, então você tem um intermediário aí no Tenho. caminho. Não, isso é ótimo. Tenho. Eu lido com ele e ele lida com toda a Mas você equipe. sabe, A gente menina, tenta se organizar para também não virar uma confusão, sabe? Eu já passei por situação de estar em obra e eu chegar e falar direto, eu pular o mestre e falar com a pessoa, entendeu? Dá problema. Dá. Aham. Né? Você não pela... Tem toda uma logística, não é? tem toda uma hierarquia. Uma hierarquia, exatamente. Tem toda uma hierarquia. E o mestre de obra sabe falar com o pessoal. Isso. Né? Ele sabe liderar. Né? Sim. E sabe falar com o pessoal e administrar aquilo ali. Sabe. Né? Quem que está te ajudando com essas obras agora? Então, aí tem esse mestre de obras que eu já conheci há muitos anos e eu acho o trabalho dele muito bom, assim, sabe? E aí foi quando surgiu, eu conversei com ele, marquei uma reunião ano passado lá no escritório e falei, olha, quero pegar alguns dos meus projetos para executar. Mas é alguns, assim. Tanto que eu acho que eu nunca tinha falado isso assim. Eu só falo para alguns clientes que eu estou pegando a obra, então eu escolho o projeto. E aí eu falei, você quer entrar comigo? Né? Aí eu vou estar ali na administração. E ele é o meu mestre, então ele administra o pessoal lá da equipe e nós dois vamos juntos. Aí ele topou, até porque a gente já se conhece, né? Ele está acostumado demais com o meu projeto e é uma coisa que eu sempre faço questão de ter um projeto muito bem detalhado para que eu tenha o menos dor de cabeça possível, porque problema vai ter, dor de cabeça vai ter, mas eu quero minimizar. Então, ele já conhece meu jeito de trabalhar, meu projeto, e aí ele topou e nós estamos indo juntos aí. Ai, que bom, menina. Depois, mais pra frente, daqui a um ano, a gente grava outro podcast pra você contar suas experiências. Os B.O.s. E quem sabe você vai ter ainda um curso, né? Já pensou? Mas aí agora eu já tô até pensando, né? Que eu tava falando lá com a Thay, da gente crescer a equipe para ter alguém agora de obra dentro do escritório. Você gosta de obra? Eu gosto. Adoro. Você gosta de chegar tudo quebrado, aquela poeira, aquela barulheira? Adoro ver a transformação. Gosto demais. Não gosto dos problemas, né? Mas tem. O cliente ansioso, né? Então, essa que a gente pegou é muito pequenininha. Porque eu falei, vamos começar por uma pequena. É de interiores, 1 quarto e 1 banheiro. Você tem que ir testando. Eu comecei, né? exatamente, testando. É obra nossa responsabilidade. Mas já foi muita emoção. 1 quarto e 1 banheiro. Não perdeu noite de sono como lá no começo, não?
Não, você acredita que hoje eu sei lidar, assim, eu fui aprendendo, né? Eu tenho que aprender, senão eu vou ficar doida. Mas é preocupação mesmo, assim. E aí você tem que lidar com o cliente. E aí é isso, tem a hierarquia, né? Então, às vezes, o cliente lá dentro da obra fala com o pintor, fala com não sei quem, fala com não sei quem. Aí o meu mestre já estava assim, olha, tá virando uma confusão. Então, aí ele pede um serviço para o pintor lá dentro. E outro detalhe, cliente morando dentro da obra, é difícil demais, né? Nossa, morar em obra é um pesadelo. Eles estão. É por isso que ela tem que ser bem programada, né, para acontecer no prazo. Ainda mais dentro do nosso método construtivo brasileiro, que ele é um método bem artesanal, né? Depende muito da mão de obra. Eu lembrei de você falando da marcenaria, que aí eu fui lá na obra essa semana e os meninos da marcenaria estão montando lá o quartinho, né? E aí eles estavam montando, sabe? Carregando aquele tanto de guarda-roupa e tal. E aí o meu cliente estava lá, né, olhando. E eu, gente, deve ser uma pressão para os meninos, eles montando e o cliente assim, né? Uhum. Tipo, que medo de dar alguma coisa errada, que medo de quebrar alguma coisa. Aí eu falo, nossa, é muito difícil o cliente dentro da obra. Eu sempre falo para eles, né, que se possível muda, enfim. E é engraçado, porque um problema que pra gente talvez é pequeno, talvez não, é pequeno pra gente, pro cliente é uma coisa absurda, né? Sim. É por isso que às vezes, por exemplo, quando eu trabalho, Direto. no caso de eu trabalhando com uma marcenaria com os arquitetos, eu sempre falo assim, vamos resolver entre nós dois. Sim, Que a gente resolve e dá tudo isso certo. é importantíssimo. Porque às vezes tem uma coisinha lá na obra, ou na marcenaria, que pro cliente, meu Deus, isso aqui vai dar um problema. Pra mim não é nada. Eu falo, fulano, pega aqui e faz isso aqui. Eu tenho na mão a solução e resolvo rápido. Sim. E o cliente vai lá e perde uma noite de sono, porque Exato. não tem esse poder de resolver, que é você que está lá, tem para resolver. E né? é uma questão simples, e na cabeça dele não é, ele está sofrendo mesmo. Às vezes, lá, já aconteceu da tomada cair em cima de um pilar. Nossa, o cliente quase morreu, ele sofreu tanto. Aí era só chegar a 5 centímetros, assim, sabe? Gente, é tão simples. E é isso. Aí, além de arquiteto, a gente também tem que acalmar o cliente, vai dar tudo certo. Aí eu até brinco, a frase que eu mais escuto quando eu chego na obra, ai, ainda bem que você chegou, Luciana. Ai, ainda bem que você está aqui. Oh, meu Deus, vai dar tudo certo. Vamos com Você tem uma calma. relação de confiança com o cliente mesmo, né? Você chega lá, um alívio para ele, né? Isso é bom, né? Isso é bom. A gente sempre pega depoimento. No final de tudo, a gente pede o depoimento para o cliente, né? Antes era no final do projeto, vai continuar sendo, agora os de obra vai ser no final da obra, né? Tomara que continue. E aí alguns já escreveram assim, ai, obrigada pela paciência, por nos acalmar durante todo o processo, porque a gente tem que acalmar o cliente, vai dar tudo certo, gente. Para você ver, né? Até a gente que está acostumado com isso, é difícil. Né? Você imagina para um leigo, a pessoa fala assim, gente, não tenta tocar uma obra, você acaba até com um casamento. Nossa, é porque a pessoa fica ansiosa e aí às vezes um quer uma coisa, o outro quer outra, né? Realmente, eu também acho que aí a gente presencia, às vezes briga, né, discussão, e aí a gente vai tentando amenizar a situação. É, aquela coisa, o arquiteto tem que ser um psicólogo também, né? Luciana, esse vídeo pode ficar na internet 100 anos, 300 anos ou até para sempre. Se você puder deixar uma mensagem para as pessoas do futuro que vão nos ver, que mensagem você deixaria? Pode ser olhando para essa câmera aqui. Tá. Eu vou deixar uma mensagem para os meus colegas de profissão que estão aí iniciando, né? Ou recém-formado, ou que já formou um tempo, mas vai começar agora. Eu sempre falo assim que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você faz seu trabalho bem feito, direitinho, e o que é o bem feito? Às vezes você fazer o básico já é diferente da maioria das pessoas que estão no mercado. Então, se você fizer seu trabalho corretamente e você amar o que faz, não tem como dar errado. Vai, segue, que eu tenho certeza que vai dar certo. Porque um dos medos que a gente tem é formar e não crescer, sabe? Não ter projeto. Mas eu sempre pensei assim, eu faço direito, eu amo o que faço. Então vai dar tudo certo. Obrigado, Luciana. Obrigado você, obrigado viu? mesmo. Obrigado pela sua presença. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.